Meu nome é Diana, do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília. O motivo desse vídeo é para responder aos questionamentos feitos no Fórum 2B de Auditoria Contábil. Vamos lá, o primeiro questionamento. Por que usar a amostragem em auditoria? Na execução de seus trabalhos de auditoria, na maioria das vezes, o profissional auditor se depara com um volumoso conjunto de informações, dados e documentos e muitas vezes impossibilitado por tempo ou recursos, torna-se inviável a análise da totalidade dos elementos de uma população. Por esse motivo, e diante dessa situação, que o auditor lança mão das técnicas de amostragem para facilitar seu trabalho. Vamos ao segundo questionamento. Qual a diferença entre a amostragem estatística e a não estatística? A amostragem estatística é realizada através de técnicas de probabilidade matemática, que garantem que a parcela selecionada da população tenha as mesmas características desta, como um todo. Nesse tipo de amostragem, evita que o pesquisador, no caso o auditor, possa ter qualquer tipo de escolha sobre a inclusão ou exclusão de um item, permitindo que todos possam ter a mesma possibilidade de pertencerem à amostra. Essa inclusão ou exclusão é feita através de técnicas matemática, como tabelas, como números aleatórios, sistemas próprios para esse fim, números gerados por computador, etc. Quanto à amostragem não estatística, ela é logicamente o contrário da estatística, ou seja, quando não se pode ter certeza de que os elementos escolhidos para fazerem parte da amostra possuem as características da população. A amostragem não estatística não se utiliza das probabilidades matemáticas como a estatística, e sim do feeling do pesquisador, ou seja, da experiência e do conhecimento que o pesquisador possua para selecionar as amostras. Vamos ao questionamento número 3. O que prevêem as normas de auditoria em relação à amostragem? De acordo com a NBCTA 530, que fala sobre amostragem e auditoria, o objetivo da auditoria ao utilizar a amostragem é o de proporcionar uma base razoável para o auditor concluir quanto à população da qual a amostra é selecionada. As técnicas de amostragem utilizadas corretamente pelo auditor possibilitarão selecionar unidades de amostragem que tenham a mesma probabilidade de serem escolhidas do que qualquer outra dentro da população total, formando assim uma base razoável para que o auditor tire suas conclusões acerca dessa população. Quanto à definição da amostra, tamanho e seleção dos itens para teste, de acordo com a mesma NBCTA 530, que fala ainda sobre a amostragem e auditoria, ao definir a amostra, o auditor irá selecionar e deve levar em consideração quais os objetivos que pretende alcançar e quais os procedimentos de auditoria utilizados para atingir esses objetivos. Então, é importante para o auditor ter bem claro os objetivos e meios que utilizará para alcançá-los, quando for selecionar a amostra a ser testada nos trabalhos. Quanto aos procedimentos objetivos da amostra, na questão do tamanho da amostra a ser utilizada, este é determinado através de uma análise que o auditor deverá fazer da taxa esperada de desvio ou distorção da população. Se a distorção for muito alta, o auditor deve optar por realizar um exame completo, ou
uma amostra maior na execução dos testes. Concluindo, através desse julgamento, o auditor determinará se utiliza a amostragem estatística ou não estatística. Porém, o tamanho da amostra não é válido para a escolha da amostragem estatística ou não estatística. Outro fator importante que devemos levar em consideração é o nível do risco que o auditor está disposto a aceitar em um trabalho de auditoria. Quanto maior for essa disposição ao risco, menor será a amostra por ele selecionada. E quanto menor a tolerância ao risco, maior será a amostra, podendo ser admitida a totalidade da população. Vamos ao quarto e último questionamento, que diz respeito a um exemplo de uso de amostragem para auditoria. Para entendermos todos esses conceitos em termos práticos e úteis, quero propor um exemplo bem simples e rotineiro de um trabalho de auditoria das contas contábeis. Suponhamos que o auditor irá aplicar procedimentos de auditoria para testar os saldos, movimentações e lançamentos das contas bancos, por exemplo, da empresa. Dependendo do tamanho da empresa, seu ramo de atuação, número de contas bancárias, volume do fluxo de caixa, o volume existente pode ser inviável para uma análise da população completa. Existem empresas com milhares de transações mensais e até diárias, cabendo ao auditor optar pela utilização das técnicas de amostragem estatística ou não estatística para seus testes. Em nosso exemplo, por motivo de limitação de tempo e recursos, o auditor opta por utilizar a amostragem não estatística para determinar a amostra que representará a população e onde serão aplicados os testes e procedimentos de auditoria. Então, ele determina um período, tipo mensal, trimestral, semestral, e dentro desse período irá selecionar a sua amostra de forma que cada item tenha a mesma probabilidade de ser escolhida. Há diversos métodos de seleção de amostra e o escolhido pelo auditor, no nosso exemplo, foi o de seleção ao acaso, que é um método de selecionar uma amostra sem seguir uma técnica estruturada para tal, fazendo uso de sua experiência e percepção. Ele seleciona dentro do período escolhido os lançamentos que formarão a amostra. Mesmo sem possuir uma técnica estruturada, nesse método de seleção, o auditor não deve ser intencionalmente tendencioso ou previsível quanto à escolha ou exclusão de determinado item da amostra. Por exemplo, evitar itens difíceis de localizar, de entender, etc. O auditor percorre visualmente o rasão contábil da conta bancos no período que ele escolheu, e através de sua percepção ele seleciona ou separa os lançamentos aparentemente fora do padrão geral, onde possivelmente possa haver irregularidades, erros ou distorções. De posse desses lançamentos, solicita todas as provas possíveis acerca da veracidade e realidade daqueles acontecimentos, notas fiscais, contratos, recibos, relatórios, circularizações, etc. Obrigado, pessoal. Isso é só.